Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o projeto de lei que autoriza o cultivo de cannabis para fins medicinais, aprovado pela Comissão Especial da Câmara nesta semana, e as discussões em torno da pauta. Eu converso com Carolina Nossetti, que é médica e coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Canabinoide. Doutora Carolina, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É isso. Vamos falar desse projeto, né? Porque, em princípio, ele já poderia ir direto para o Senado, mas tem parlamentares contrários, né, que imaginam uma liberação geral. Lembrando que a cannabis é conhecida como maconha. Eles acham que isso não teria relação só com a questão medicinal, né, que é muito importante, que vai se comprovando a utilização com eficiência dos medicamentos, né? Isso mesmo, Denise. O texto do PL é muito claro. Ele inclui tanto o uso medicinal quanto o uso industrial, mas não contempla o uso adulto da planta. O PL permite o cultivo por instituições de pesquisa, empresas, associações de pacientes e por meio das farmácias vivas do SUS. Então, é um programa de política pública que vai permitir a acessibilidade e democratização do acesso pelos pacientes no Brasil. O PL contempla tanto humanos quanto animais. Existem algumas regras diferentes de segurança quando a gente faz o cultivo do produto para fins industriais. Mais tranquilo, vamos dizer assim, em termos de regras, porque são mais de 25 mil produtos que a gente pode fazer dessa planta, desde combustível, tecidos e também comidas. E já na parte medicinal, o PL contempla tanto o CBD quanto o THC e outros canabinoides. Até 0,2% de THC, que é um dos componentes principais da planta, tem um tipo de procedimento e um tipo de prescrição médica exigida. Quando a planta tem mais de 0,2% de THC, a receita tem uma dificuldade maior de se obter essa receita e tem um controle maior também na produção, no processo de produção. Mas, Denise, esse PL tem o potencial de ajudar milhares de pacientes no Brasil para algumas indicações que são mais estabelecidas. Por exemplo, a gente tem robustez de artigos científicos para uso em dor, espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular, e também epilepsia. Mas há já estudos e base científica mostrando o potencial terapêutico do uso dos canabinoides em outras doenças ou condições, como o autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, insônia, depressão, fibromialgia, endometriose, psoríase e outras. Então, é um grande potencial. Se a gente considerar, Denise, só os pacientes com dor crônica no Brasil, são 77 milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados por esse PL. E a gente vê a mobilização de muitas famílias que já constataram a eficácia dos medicamentos, especialmente em casos de convulsão, né, de crianças que são tratadas e conseguem ter uma condição melhor de vida utilizando esses medicamentos, né? Sim, não só essa, mas algumas condições que é difícil de se tratar. Por exemplo, dependência química, esquizofrenia e mesmo a depressão. O Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo. Então, a gente precisa ter alguma opção alternativa que seja mais segura. E não só as mães hoje estão lutando, como os médicos, os parlamentares. Tem parlamentares, por exemplo, como o médico deputado Eduardo Costa, que foi expulso do partido por votar a favor do PL. E ele é um médico, ele teve muita coragem de colocar a profissão dele e a posição política dele em risco para votar do lado do seu eleitor. A gente vê entidades de todos os lados do espectro político apoiando. Então, eu acredito que isso seja suprapartidário e que a gente vai atingir o nosso objetivo, que é melhorar o acesso e democratizar o acesso à cannabis no Brasil. Deixar, Denise, o Brasil na mesma posição de que outros países estão, como o Canadá, os Estados Unidos e Israel. Lembrando que nos Estados Unidos, o cânhamo, que é a cannabis com até 0,2% de THC, já é uma lei federal, já é o Farm Bill. Então, lá nos Estados Unidos, a gente encontra esse tipo de produto em supermercados, lojas, é muito fácil o acesso. Já no uso medicinal, Denise, a gente vê 38
mais o Distrito Federal, dos 50 estados já com regulamentação de cannabis medicinal, permitindo que os pacientes tenham acesso a essa planta. Agora, há uma resistência muito grande ainda do ponto de vista político, inclusive o presidente Bolsonaro falou em veto desse projeto caso ele seja aprovado. A senhora vê condições dele avançar, passar para o plenário da Câmara, depois do Senado e ter a aprovação, a sanção do presidente? Denise, ele já mencionou o que ele vai fazer, que é vetar. E tudo bem, faz parte do processo e vai retornar às casas para votação. Veta, volta para uma conjunção da Câmara com o Senado para votar de novo. Agora, é um país todo. Tem um estudo, Denise, bem interessante da senadora Mara Gabrilli, feito por meio do Data Senado, que descreve que 3/4 da população apoiam o uso medicinal da cannabis, 79% apoiam a distribuição pelo SUS. E numa pesquisa recente pela revista Exame, se descreve 78% dos brasileiros apoiam o uso medicinal da cannabis. Então, não tem por que a gente ficar patinando, são anos os pacientes sofrendo. Lembrando que já temos 2 produtos de cannabis sendo vendidos na farmácia e um deles com mais THC do que o CBD, que é o composto psicoativo da planta, que pode ter o efeito colateral de euforia, mas já está aprovado pela Anvisa como medicamento. E um outro é um produto rico em CBD. Então, cannabis na farmácia já é uma realidade e não deixou de passar nas regras da Anvisa. Então, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, Denise, menciona que produtos com até 0,2% de THC não têm potencial de dependência ou tolerância. O que isso quer dizer? O paciente não precisa ficar aumentando a dose para ter a mesma resposta. A cannabis no Brasil já existe desde 2015. E é vendida na farmácia, só que custa muito caro e não é o produto ideal, porque eles são compostos isolados. O melhor é a planta toda. Por quê? Porque existe um padrão de segurança maior quando a gente usa a planta toda. Então, não só uma efetividade maior com a planta toda, mas menos efeitos colaterais. Então, influencia sim na segurança quando a gente usa um produto full spectrum da planta toda no tratamento dos pacientes. E o projeto deixa muito claro como é que seria esse cultivo, de que forma que seria controlado, a fiscalização. Então, não seria essa liberação de uso de maconha, como muitos parlamentares, inclusive médicos, tentam passar a ideia, não é? Nós estamos quase encerrando, mas eu acho que vale esse registro, que foi citado, inclusive, na CPI da Covid, que não estava nesse contexto, né? Não, tudo que a gente faz, que é remédio, terapia no Brasil, é altamente controlado pela Anvisa. Há regras claras e determinadas sobre segurança nesse cultivo. Não é possível que num Brasil desse tamanho, a gente tem todas as condições de cultivo, a gente não vai poder cultivar por mentira. A gente precisa clarificar, Denise, e desmistificar. E é ler. Os parlamentares têm que ler o PL e vão ver que ali foi feito com muita responsabilidade, inclusive o relator é o Luciano Dutti, é um médico, e muito responsável no cuidado da segurança dos pacientes. É isso, conversamos com Carolina Nossetti, que é médica e coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Canabinoide. Doutora Carolina, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, boa noite, Denise. Com vocês.